Bom, então, vejam bem, uma série de fatores acabou levando à queda da monarquia na China. Podemos elencar, não é, citar uma série deles, não é? Que na verdade eles nada mais são do que um resultado, né, uma consequência deste choque da civilização chinesa tradicional com as potências europeias, não é? Com as potências ocidentais industrializadas e em grande parte repletas, não é, de valores e conceitos iluministas, não é, do iluminismo inglês e francês. Este choque civilizacional teve uma repercussão na sociedade chinesa. Quer dizer, ao mesmo tempo que a China se abalava com este choque e com as derrotas que ela sofreu diante desta civilização ocidental, especificamente a britânica, esta civilização chinesa viu crescer no seu interior, de certa maneira, algumas tendências. Uma tendência foi um fortalecimento do sentimento nacional, uma certa tendência nacionalista, não é? E de defesa da tradição cultural, religiosa e espiritual da China antiga, né? Da civilização chinesa. Por outro lado, surgiu uma outra tendência dentro da sociedade chinesa, que foi uma tendência a querer absorver os conceitos, as noções, as ideias ocidentais e implantá-las na China de maneira a fortalecer a China enquanto Estado nacional moderno. Bom, quando chegamos no começo do século XX, após a sucessão de derrotas que a China imperial dos Qin sofreu, vemos que a monarquia fica numa situação de desprestígio. Quer dizer, depois que a China foi derrotada nas guerras do ópio para Inglaterra, França e etc., depois que também, além das guerras do ópio no século XIX, na segunda metade do século XIX, a China é derrotada em guerras sino-japonesas, não é? É derrotada pelo Japão, perdendo inclusive a ilha de Taiwan para o governo imperial japonês. Depois que a China vê entrar no seu território potências ocidentais que começam a exercer uma grande influência cultural e comercial dentro dessa civilização, a família Manchu, a dinastia Qin, entra numa espécie de declínio e, assim, em determinados círculos, fica desprestigiada. Isto atinge o seu cume, o seu ápice, por volta de outubro de 1911, quando um movimento republicano cria um segundo governo na região sul da China, ali próximo do Guangdong, do Cantão, etc. Não é? Paralelamente a isso, o governo imperial ficava sediado em Pequim, ao norte. Então, mais ou menos de outubro, novembro, dezembro de 1911, tivemos na China dois governos, um ao norte, que era o governo imperial tradicional, e outro ao sul, que era um governo republicano, criado por alguns burocratas, militares e homens mais intelectualizados que estavam imbuídos de conceitos ocidentais, como o próprio conceito, a própria noção de república, tal como ela é considerada no mundo ocidental. Quando chegamos em 1912, ocorre então a primeira Revolução Chinesa, que também foi chamada de Revolução Xinhai. Revolução Xinhai. Com esta revolução, a primeira Revolução Chinesa, o jovem imperador Puyi, com apenas 6 anos de idade, foi obrigado a abdicar e ficou confinado no Palácio Imperial. E assim a China, em 1912, se tornou uma república moderna, rompendo então com a milenar história
da civilização chinesa e substituindo o governo imperial por uma república moderna. Um dos líderes desse movimento republicano foi Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que teve um papel muito importante nesse processo da implantação de um governo republicano e que depois se destacaria pela criação de um partido na China, que foi o Partido Nacionalista, também chamado de Kuomintang. Mas veremos esta questão da China republicana e do partido do Kuomintang, criado por Sun Yat-sen, em uma futura videoaula. Eu espero que esses conteúdos tenham ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.